Os membros aí que são mais voltados à teoria de conspiração acabam usando um pouco isso. Talvez seria sábio um pouco deixar isso de lado. Mas isso não é um problema, ao meu ver, Alexandre. O verdadeiro problema adventista em relação a isso aí é pretender ser adventista e ter uma mentalidade católica. Isso é um problema. Então, por exemplo, a Igreja Católica diz que o Papa é infalível. Se você tratar os líderes adventistas como infalíveis, você está tendo uma mentalidade católica. Entende? Isso é um problema. Porque aí você não está entendendo que a gente tem que pautar tudo pela palavra de Deus, não pela autoridade de alguém que tem um cargo XYZ. Certo? Se o líder tiver errado à luz da palavra de Deus, ele pode ser confrontado com a palavra de Deus, ponto. Doa a vagabundo que doer. Não tem problema nenhum. É bem simples assim. Só que tem muito adventista que acaba tendo uma mentalidade católica nessa hora, né? Não pode falar nada dos líderes, porque os nossos líderes são usados por Deus. Se fosse assim, então, na época da Reforma Protestante, acabou o protestantismo. Aí Martinho Lutero ia lá falar que o Papa é a besta. Não podemos falar mal dos líderes. Então é muita hipocrisia desses adventistas com essa mentalidade católica. Mas, infelizmente, é assim que funciona. O Brasil, por exemplo, é um país católico, não tem muito adventista com a mentalidade católica. Esse é o verdadeiro problema. Bandeira do Vaticano é só faz-me rir mesmo. Maravilha, ao vivo aqui no canal Análise Teológica, pastor Ezequiel Gomes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos realmente ao vivo, estamos 21 horas e 48 minutos e depois de amanhã, quarta-feira, 20 horas, 8 da noite, nosso queridíssimo pastor Edinaldo de Carvalho falando sobre a Agenda 2030 da ONU, que tem repercutido tanto dentro da cristandade. Será que o Papa Francisco vai renunciar até 2023, que é o ano que vem, porque aí vai completar os 7 anos de grande tribulação? Tudo que está sendo levantado aí na revista Economist, nos próprios teorias de conspiração, os Illuminati, maçonaria, Rosas Cruzes, jesuítas, você vai encontrar quarta-feira com o Edinaldo de Carvalho aqui falando tudo sobre a Agenda 2030 da ONU. O que tem a ver com a profecia? Não sei, é o que vamos descobrir quando quarta-feira com o pastor Edinaldo. Nosso queridíssimo pastor Ezequiel Gomes agora vai pegar fogo, porque o Jefferson Araújo, o nosso amigo Jefferson Araújo, cujo qual aí é um grande adventista, admiro muito, sou inscrito no seu canal atual, que aí a questão do última verdade sobre o fim, a última verdade presente, a verdade sobre o fim, era o canal que ele gravou esse vídeo que vamos rodar a seguir. Mas depois desse ministério, ele voltou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e se arrependeu daquilo tudo que ele disse nas considerações de Ezequiel 24, onde fala de uma mãe prostituta que tem 2 filhas. As 2 filhas também muito novas se corromperam dentro do cristianismo. E ele, segundo a interpretação, quem que seriam as 2 filhas? Protestantismo e Igreja Adventista do Sétimo Dia, é o que vamos estudar aqui na sequência. Um pouquinho de delay, mas tá no play. Hoje, eu não tenho dúvidas, irmãos, de que essa mensagem é a verdade presente, é a mensagem para a nossa geração. Eu não tenho dúvidas de que os pilares que Deus levantou entre nós são os pilares dele, os pilares que vão sustentar esse povo até o fim. Quem são os que mantiveram até mais tempo os princípios do sábado, da crença no Deus único, mas que hoje também se desviaram? Quem são esses? Os adventistas do sétimo dia. E a igreja adventista? Quando que a igreja adventista ela se organizou como instituição? Quem lembra o ano? 1863. Poucos anos depois, já veio a apostasia de 1888, rejeição da mensagem de justificação pela fé, a apostasia de Kellogg, e por aí vai, irmãos. A igreja só foi caindo, até que chegou no ponto da Trindade e de outras coisas que eu vou comentar aqui com os irmãos. A igreja não chegou a fazer 100 anos para que ela se prostituísse. Maravilha, a primeira parte aqui com o Jefferson Araújo, a teoria da Trindade. A Trindade nós já discutimos um programa, inclusive com o pastor Ezequiel Gomes aqui, com a relação da Trindade e Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas para relembrarmos não custa nada, e pelo menos 5 minutos aí, que foi citado dentre todas as
tantas doutrinas onde houve apostasia, segundo o Jefferson Araújo, dentro da Igreja Adventista, a principal é a Trindade. Já discutimos isso aqui no canal Análise Teológica, mas hoje também aí traz a consideração de termos e propriamente políticos que se candidatam aí a vereador político, mas que também são adventistas do sétimo dia. Pode, não pode? O próprio pastor Ezequiel Gomes tem muita propriedade para falar aí sobre a relação religião e política dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Pastor Ezequiel. Cara, o Jefferson é uma pessoa interessante, assim. Ele é demais, ele é bom, ele é gente boa demais. Ele tem toda uma trajetória, né? Eu não sou amigo pessoal dele, mas gosto de algumas coisas que ele fala, mas a maioria também eu não tenho muita paciência para ficar consumindo, porque assim, o Jefferson, ele representa um pouco daquele lado que os adventistas são super apaixonados, assim, que é pelo lado sensacionalista das coisas, né? Então, é tudo visto de uma forma muito intensa, é o fim do mundo que chegou, e olha aí o absurdo que está acontecendo, e etc. E tal, e sempre de uma forma bem assim, moralista, bem simplória, bem equivocada de uma forma geral, assim, ainda que tenha algumas coisas boas, né, no meio do conteúdo dele. É uma pessoa corajosa, é uma pessoa que produz alguns conteúdos bem interessantes. Mas, no geral, é uma pessoa que eu descreveria como desequilibrada. E o que acontece, cara? Ele era de um ministério crítico ao adventismo e aí, depois de um tempo, voltou ao adventismo do sétimo dia. E essas leituras que a gente vai chamar assim de alegóricas, por exemplo, de Ezequiel 24, é uma leitura que você pode incluir o que você quiser na leitura, sabe, Alexandre? Tipo assim, você pega ali, ó. Não, porque aqui a palavra de Deus está dizendo que tem dois povos errados. Quem que é? O argentino e o paraguaio. Ah, quem que é? É quem gosta de Coca-Cola ou de Pepsi? Ah, quem que é? Quem assiste Netflix ou Amazon Prime? Ah, quem que é isso aqui? É o católico ou o evangélico? Ah, o que é isso aqui? É protestante e adventista, entendeu? Você inventa o que você quiser na interpretação, alegoriza o texto, e na verdade Ezequiel 24 está falando do povo de Israel, não é nem de cristão. Tá? Ainda que naturalmente você possa tentar criar aplicações secundárias para grupos que você quiser, mas aí essas coisas alegóricas, elas não têm muito um freio, assim. Se você vai fazer uma leitura alegórica, você pode pegar qualquer bobagem e enxergar o que você quiser nessa bobagem. Por exemplo, sei lá, Olá e Olibá é petistas e bolsonaristas. Essa é a minha leitura. E assim, Alexandre, tipo, as questões de fé e religião, aliás, religião e política, cara, tipo assim, olha, essa é uma discussão ampla, super complexa, super profunda, super interessante. Eu adoro esse tema, acho um tema muito pertinente, mas não é um tema fácil da gente abordar e da gente resumir. Uma vez, inclusive, acho que eu gravei um podcast de 1h30 sobre religião e política no contexto adventista, e depois a gente acabou que perdeu esse conteúdo, que estava no drive de uma igreja lá, que acabou que excluiu sem querer. E é uma pena, assim, sabe? Que é uma lástima, assim, foi um conteúdo muito legal. Mas é assim, cara, tipo, existem alguns aspectos em que a relação entre a igreja e os governos é extremamente promíscua. Por exemplo, e no adventismo não é diferente. Por exemplo, às vezes tem lugares que a igreja quer montar uma igrejinha lá e aí ganha um terreno da prefeitura. Se eu tentar ganhar um terreno da prefeitura para fazer uma casa para mim, a prefeitura não me dá, mas dá para a igreja. Por quê? Porque tem uma relação complexa, certo? Que às vezes pode envolver corrupção ou não. E tem que estudar caso a caso. Também existe essa coisa assim, de usar os púlpitos das igrejas para fazer campanha política. Existe um pouco desse falso moralismo, que a gente não se mete com política, o que é absolutamente falso. Eu até brinco, né? Tem adventista que diz assim, não, porque a igreja não se mete com política. Só que a pessoa que comanda a associação da igreja é chamada de presidente, né? Ou seja, a igreja é totalmente política, e seria assim, muito idiota você não perceber isso. Inclusive, a religião e a política, elas funcionam de forma muito parecidas, né? O dízimo é uma forma de imposto,
os pastores são uma forma de parlamentares, inclusive é uma coisa engraçada, dentro do adventismo, sabia que é os pastores que votam os seus próprios salários? É igual deputado, que são eles que votam os próprios salários. Então, tipo, é muito engraçado, assim, sabe? É uma piada, assim, dizer que a igreja não se mete com política. A igreja é política. A igreja é um estado paralelo. A igreja é absolutamente política. Só que as pessoas são burras, elas nem sabem o que é uma entidade ser política, né? É uma pena, é uma lástima, cara. Mas poderia dizer muito mais, mas já estou cansado. Já. É verdade. O pastor Ezequiel Gomes é brilhante. Aqui eu vou soltar o vídeo do nosso queridíssimo Jefferson, porque tem pelo menos umas 3 ou 4 perguntas do nosso querido ouvinte e já estamos chegando quase no final desse programa. A igreja não chegou a fazer 100 anos para que ela se prostituísse. E, inclusive, já tem adventistas e pastores adventistas se candidatando à política também. Os piores são os de Jerusalém, são os adventistas do sétimo dia. Por que a igreja adventista hoje é pior do que os evangélicos? Porque eles tiveram um conhecimento muito superior ao que os evangélicos tiveram. Maravilha. Deixa Esse muito foi claro. o queridíssimo Jefferson Araújo, que já fez parte dos dissidentes, mas hoje está de volta aí pela glória de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Será que vai chegar esse tempo aí, cujo qual ele estava pregando, vai acontecer de fato, de verdade, ou já aconteceu? O que aconteceu ali, hein, na cabeça do Jefferson? Acontece isso na cabeça de muita gente. Cara, eu não sei o que tá na cabeça dele não, brother, mas assim, ó, tipo, o que acontece? Ó, tem que tomar um pouco de cuidado com esses discursos aí do Jefferson, porque assim, cara, tipo, por exemplo, não, porque já tem pastor adventista que já se candidatou e etc, não tem problema nenhum alguém almejar um cargo e uma função numa situação específica, sabe? Tipo, cara, para de ser burro, cara. Tipo, meu, desde que você não se corrompa, não entre na política para se corromper ou já de forma corrompida, você pode sim ser um prefeito, ser um deputado, ser um senador, ser o que for, sabe? Tipo, isso é uma grande besteira. E esse papo de que adventista tem uma leitura, assim, uma visão superior, é um pouco complicada. Tipo assim, ó, eu acho que a doutrina adventista ela é muito superior às doutrinas da maioria das outras igrejas. Eu concordo com isso. Entretanto, Alexandre, tem adventista que não sabe nada ou sabe muito pouco da doutrina da igreja. E existe um batista que sabe muito da doutrina da sua própria igreja. Aí você pega um adventista que não sabe nada e um batista que sabe muito, o batista simplesmente atropela o adventista em conhecimento de evangelho, de graça, de salvação, de perdão, de cristologia, de um monte de coisas. Né? Então, tipo assim, o adventismo tem um bom berço de estudo e pensamento, e tem coisas muito profundas e muito legais, mas assim, tipo, não é todo adventista que se beneficia disso. Pelo contrário, tem muito adventista que nem sabe que essas discussões existem. Muito menos como sendo superior aos demais. Então tem que cuidar. É como eu digo, né? O Jefferson é um cara com uma visão radical, superficial, fanática e essa coisa que eu estava falando antes, que eu perdi a palavra agora, que é sensacionalista. Aí é a receita para o desastre, cara. Maravilha, vamos entrar aqui no bate-papo que o pessoal aqui, esse programa foi espetacular com o pastor Ezequiel Gomes e eu gostaria aqui de dar um abraço Bauer para a nossa querida Mara, para o Neto, para a Rosana, nosso Giflan e família Dioflan. E tem algumas perguntas aqui, pastor Ezequiel. Eu vou colocar algumas na tela para a gente, pelo menos, responder aqui à audiência. Beleza. Mas a conferência geral, que reuniu com portas fechadas com o papado, foi o que justamente colocamos na tela. É aí o ecumenismo ou não, pastor Ezequiel? Bauer, se foi com portas fechadas, como é que você sabe? Essa é a pergunta, cara. É aquela coisa, ó. Existe o segredo do universo. É só acessar a internet que você descobre o segredo do universo. Irmão, se o segredo do universo está na internet, já não é mais o segredo do universo. Então, se você está dizendo que a igreja se reuniu portas fechadas, se você está sabendo disso, ou você estava lá dentro das portas fechadas, ou a informação já vazou. Então, já não é mais a portas fechadas. E assim, não tem problema nenhum se reunir com o Vaticano. Cara, se o Vaticano quiser que eu vá lá dizer que eles são apóstatas, o anticristo, a besta do apocalipse, a prostituta, eu vou lá e falo, não tem problema.
E ainda tira foto, né, pastor? E posta no canal Vem Senhor Jesus. Isso, tiro foto lá no meio do ouro, sento no trono, de boa, cara. Neto, um abraço. Já houve tentativa do decreto dominical nos Estados Unidos. É verdade, aí tem um profeta que eu vou fazer uma análise teológica aí na semana no Crônicas Apocalípticas, que eles qualificaram como sendo Elias, a mensagem de Elias para o tempo do fim. E eles levantam aí a consideração também que o decreto dominical a partir do ano 2020 já existiu nos Estados Unidos e até já foi assinado aqui no Brasil. Como é que se trata aí todas essas questões? É em forma de legislação? É em forma sutil? Como que se dará o decreto dominical, queridíssimo pastor Ezequiel? Cara, a gente já falou bastante sobre o decreto dominical aqui nesse canal, mas, bastante. Assim, mas vamos lá, vamos pensar algumas coisas. Como a gente já falou 1000 vezes, a ideia do decreto dominical adventista, ela tem as suas forças e ela tem as suas fraquezas. Mas do lado assim da força, né, dessa ideia, existe um pouco esse aspecto das chamadas Blue Laws nos Estados Unidos, que são leis em estados, né, que regulamentam um pouco essas práticas dominicais, e de vez em quando tem algumas coisas assim no Brasil que é bem interessante, né? Sei lá, uma associação comercial reivindicando que o shopping feche no domingo para poder ter meio que tipo o domingo como um dia de descanso. E aí muitos pegam um pouco essas discussões assim e tentam dizer que isso tudo é tipo um protótipo do que será o decreto dominical